Bom dia, segundo ano AIB. Bom dia, segundo ano AIB. Segundo ano AIB. Tudo bom? Tudo bom? Segundo ano livro 2. Esse aqui mesmo, vamos ver se é. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? E esses Neymar aí? Vitor, Antônio, Neymar, Júnior? Você não está entendendo esse... o Igor Rezende também de Neymar, Thiago José também tá de Neymar. Por que vocês estão colocando Neymar assim? Vocês estão fã dele? Não estava entendendo nada dessa semana. O pai voltou? Voltou para onde, gente? Vocês que são entendidos aí de esporte? É o neirismo, amigo, é o neirismo. É uma corrente filosófica. É tipo isso, é tipo isso. Entendi. É o culto à habilidade do Neymar Júnior. Sei. Entendeu? O Neymar que habita em você é o mesmo que habita em mim. Neymar. Nem mais ter? Essa é boa. Você que inventou isso? Não, foi o povo da internet. Não, nem mais ter. Deus que habita em mim, habita em você. Nossa, essa é boa, hein? Nem mais ter. Paciência. Fazer o quê, né? Esperando só mais um pouquinho o povo entrar, só para... Eu vou encaixando aqui. 21/08. Cauã. Aí. Felipe. Presente. Gabriel de Moura. Guilherme Melo. Guilherme Santos. Presente. Gustavo Marques. Igor Rezende. Presente. E João Pedro. Maria Laura. Mariana. Presente. Matheus Luiz. Tá sem áudio. Tá, é. Pamela. Eu. Nossa, tá. Mariana tá aqui, Matheus tá aqui, Pamela tá aqui, Pedro Henrique. Presente. Neymar também? Lógico, amigo. Pedro Otávio. Não, gente, é que eu não sei nada de futebol, eu não entendo isso. Pedro Otávio. Pietro. Rodran. Valdir. Presente, amigo. Valdir também é... Quem que é esse? Quem que é esse artista? Quem que é esse jogador aí? Vitor Antônio. Lewandowski, amigo. Presente. Tá. Neymar. Valdir, você é traíra, hein, Valdir? Você é traíra. Vitor Oliveira. Presente. Essa é boa. Vocês são muito amigo, eu fáceis. falei presente, você ouviu, né? Não, vi não. Então, presente de novo, amigo. Agora você ouviu, né? Ouvi. Amigo, é o Pepeu aqui, ó. De entrar. Você pode colocar presente aí pra mim, por o favor? Pepeu chegou. Vou colocar aqui, Pedro Otávio.
Tá vendo? Ó, o que o futebol faz? O futebol também é uma sociedade de massa, né? Aí você vê, massificou todo mundo aqui, ó. Thiago, Igor Rezende, Pedro Otávio, todo mundo massificou, né? Olha lá, todo mundo usando o mesmo rótulo, mesmo Neymarzinho, quer dizer, olha o que a figura do Neymar induz, né, na sociedade, né? É meio que um pouco da crítica que nós vamos fazer nessa filosofia, né? É a nova religião, Amin. Como é o Marx falando, é o fetiche, né? Colocou eles idolatrou ele de tal maneira que ele vale mais do que qualquer coisa. É que nem o produto, né? O produto, ele, no fetichismo da mercadoria, ele está falando que o produto ele sai com valor exorbitante, porque, na realidade, até o próprio trabalhador se tornou um produto. Porque eu sou, dentro do trabalho, eu sou um produto também, né? Por quê? Porque eu vendo a minha força de trabalho, estou vendendo o meu produto, né? Eu não sou um produtor, na realidade, né? E olha para você, dentro da sociedade capitalista. Lógico, nós idolatramos alguns iPhones, né? Eu não, porque eu nunca tive. Mas olha para você, como você idolatra uma personalidade, uma pessoa dessa maneira. Assim, não estou criticando vocês não, tá, gente? Mas assim, eu acho interessante, porque tem tudo a ver com aquilo que nós estamos estudando, né? Como que eu posso dizer? Essa cultura de massa, no sentido de tá todo mundo igual, sabe? Aí você vê todo mundo igual aqui, ó. Todo mundo com a mesma figurinha, né? Olha que a sociedade capitalista, ela massifica o homem. Agora, para você ver, na ideia do futebol, ela também massifica o homem, né? Porque você idolatra uma pessoa de tal maneira que só o cara, né? Quero ver semana que vem todo mundo vai estar de Neymar agora, só de zoeira. Alice Lima. Presente. Ana Clara. Presente. Ariane. Arthur Vilano. Presente. É que travou meu telefone. Tá. Arthur Vilano. Camila Cristina. Presente. Diogo Mendonça. Evelyn. Presente. Evelyn tá presente? Seja bem-vinda, Evelyn. Fábio Borges. Piu-piu. Presente. Presente. Você não segue o Neymar também, não? Tô seguindo não, mano. O Pio traiu o movimento. Nada. Gabriela da Mata. Presente. Eu vou contar uma coisa pra vocês daqui a pouco. Peraí. Gabriela da Mata. Giovana Natali. Presente. Heitor Lamonier. João Marcelo. Presente. Sim, Maria Laura, fiz. Jordano. Júlia. Karen. Caian. Larissa Lara. Presente. Luísa Campos. Luísa Campos. Luísa. Cadê a Luísa hoje que não veio? Luísa Bárbara. Presente. Marden. Presente. Mariana Eduarda. Maria Eduarda. Foi longe agora. Presente. Oi, Paulo. Luísa Fernandes, minha internet Presente. travou aqui. Ah, tá. Luísa, achei que você estava de mato minha aula hoje. Paulo Márcio. Tá doido, amigo. Tem como não. Paulo Márcio. Presente. Pedro Otávio. Presente. Roberta. Presente. Oi, Roberta. Sofia. Oi, Yasmin. Presente. Thiago tá presente porque ele não tem microfone, né? O Thiago também. Ele é Neymar. Vitor Augusto. Presente. Quem que entrou aí depois aí que eu não... Maria Laura. Maria Laura, né? Ok. Gente, vocês aí entendido do futebol.
Por acaso o Neymar jogou de sábado para domingo de madrugada? Não, Amin. Amém, você tá doido? Não, deixa eu te explicar. Porque sábado para domingo, eu recebi uma mensagem assim. Eu tô assustado. Assustado, sim. Eu não vou falar quem, né? Recebi no meu WhatsApp uma mensagem assim. Quer ver? Tatua o nome do Neymar na bunda. Tem assim, como a louca do mundo, quer ver? Fiquei assustado. Posso falar quem, mas assim. Pai voltou, o pai voltou. Ele é o melhor. Eu falei, gente, que isso? Aí hoje, quando eu cheguei aqui, eu vejo vocês tudo com a foto do Neymar. Eu falei, mas que isso, gente? Que idolatria é essa? Quer ver? Ai, eu não tô conseguindo encontrar. Encontrei. Gol do Neymar. Era 3 horas da manhã. Neymito. Tatua o nome do Neymar na bunda. Ele merece. Gente do céu, eu fiquei assustado. Na hora que eu recebi essa mensagem, eu falei, quem que é a pessoa? Que pessoa louca é essa de idolatrar essa pessoa? Porque deve ser domingo, né? Que ele, sei lá, domingo teve o quê dele? Domingo ele voltou para jogar? Domingo tem a final. Domingo tem a final do campeonato, amigo. Não, mas domingo agora? Sim. Mas por que o menino mandou? Por que a pessoa mandou no domingo passado? De madrugada? Será que é zoeira? Deve ter sido Só né? Isso é falta do que fazer, amigo. Amém. Sei. Interromper. Deixa eu desabilitar uma coisa aqui. Não tem nada aqui não, né? Nem mito, nem nada. Tá, ok. Então vamos focar aqui aproveitando esse ensejo, né? Daquilo que nós vamos estudar a partir de agora, a figura do Neymar, ela seria essa figura. Quer dizer, a figura do Neymar ela é construída pela própria sociedade, né? Pela própria, aquilo que nós vamos falar, pela própria sociedade de massa. Quando a gente fala sociedade de massa, a gente entra. Quem produz essa sociedade de massa? A televisão. O que mais? A televisão antigamente, né? Porque até então, nessa época dos filósofos da teoria crítica, eles não tinham televisão. Tinha rádio, né? Tinha jornal impresso. Então, quem massifica o homem? Quem deixa o homem alienado? Né? Porque essa filosofia que nós vamos estudar aqui, ela comunga com as ideias de Marx. Tá? Você vai ver que eles são pensadores que comungam da ideia de Marx, só que eles não ficam na crítica. Nós vamos perceber, eles só não ficam na crítica, eles vão além. Eles vão mostrar o caminho. Né? Um vai falar assim, que aqui no finalzinho, na hora que se a gente chegar até lá hoje, ele vai falar que o que muda, o que vai fazer o ser humano sair de si é a mudança da realidade. O homem em si ele não vai conseguir mudar, mas nós temos que mudar a realidade para com que o homem consiga sair desse estágio da alienação na qual ele está inserido. Né? Eu fico pensando assim, o povo quer tirar a filosofia, né? Às vezes a filosofia é chata, sim, alguns filósofos são chatos pra caramba mesmo. Mas se a gente não está aqui para falar assim, sai dessa realidade, seja uma pessoa mais crítica, né? Se não tivesse, a gente estava mais alienado às coisas, a gente teria mais senso, a gente estaria mais imergido dentro desse senso comum, né? Eu fico pensando, assim, eu fiquei falando do Neymar aqui, né? Essas fotos do Neymar, para mim, faz tanto fez, eu nem gosto de futebol, entendeu? Mas assim, pode ser uma onda, um movimento, sim. Mas olha como vocês, como idolatra a figura de um cara, né? Um cara comum, né? Ou também, como cristão, eu poderia também futuramente estar errado por idolatrar a figura de Jesus Cristo, né? A gente não sabe, porque a gente não sabe talvez se ele existiu ou não existiu, mas a gente leva a crer que ele existiu. A gente põe fé, a gente idolatra aquilo, né? É aquilo que Marx acabou de falar, né? Eu estava dando aula no 3º ano. Por que a gente cria religião? A gente cria religião para a gente conseguir viver nessa sociedade, né? Por isso que eu falo, a religião é o ópio do povo, né? É a loucura do povo, né?
meio que associando a essa figura, né? Do próprio Neymar, né? Talvez assim com a figura lógico, é uma diferença muito grande de virtude de Cristo e o Neymar, né? Mas assim, eu quando faço essa crítica ao Neymar, você como um ateu poderia fazer essa crítica para mim também. Assim, mas você não sabe, você não tem comprovação científica se Deus existe mesmo, né? Então você também poderia estar sendo alienado, né? Tá entendendo essa relação que eu estou fazendo aqui agora? Talvez nós somos todos alienados, né? Dentro das nossas próprias, dentro da nossa própria religião, a gente fica alienado com muitas coisas, né? Por exemplo, esse julgamento da menina aí, né, que foi estrupada, né, pelo tio. Qual que foi a onda? O povo, literalmente, eu vi muitas coisas assim, ó. O povo para o estupro, no sentido em silêncio, mas para o aborto, pá, grita, fala, né? Tem uma inversão de valores aí, tá? Né? Parece que tá alguma coisa estranha acontecendo, né? Às vezes a gente está, sei lá, a gente está no mundo, a gente está mais perdido do que esses homens na época que já criticavam a realidade, e a gente pensa que eles já criticavam a realidade pensando que a realidade tem uma maturidade, a mudança ia acontecer, acabou que olha para você ver que mudança que nós estamos tendo hoje, no dia de hoje, comparando essa questão do estupro da menina. Mudança nenhuma. A gente fica escandalizado por ela abortar, mas não, às vezes não fica escandalizado por um maldito fazer o que fez. Olha que inversão de valores, né? Nós estamos vivendo. Então, vamos voltar aqui, senão eu vou ficar falando, vou dar uma aula, uma palestra aqui de coisa. Então vamos lá. Por favor, abre a sua página 6, tá? Chama assim, ó, a Escola de Frankfurt, tá? Alguém poderia ler para mim? Eu vou pedir para marcar as partes principais, tá? Dessa contextualização. Eu não sou muito chegado em ler contextualização histórica, mas ela é importante, né? Para você entender como desenvolveu o pensamento desses filósofos, né, para até chegar na Escola de Frankfurt, né, para até chegar na teoria crítica. Primeiro eles realizaram um instituto social, um instituto de pesquisa social. Só que depois chegou um certo momento, com o nazismo, eles tiveram que fugir, ir para outros lugares, né? E depois, quando a vida começa a se normatizar, então esse instituto volta para Frankfurt e aí daí que se dá o nome, né, da Escola de Frankfurt. E aí começa então, né, a teoria crítica, que seria então a teoria na qual aponta os erros, né, na qual a sociedade capitalista, né, ela impregna no homem, né, o que ela faz com o homem, como a sociedade capitalista modela o homem. Então, esses filósofos vão criticar, né, essa forma de massificar o homem, mas também há uma tentativa de libertar o homem dessa massificação, né? E aí, aonde que a gente vê presente essa massificação no homem? Eu achei bonitinha essa figurinha aqui da página 8, né? O homem está sentado, mas ele não tem cabeça, porque a cabeça dele é a televisão. E a televisão, então, é o meio, né, na qual a sociedade capitalista encontra hoje, né? Hoje, a internet também, qual a sociedade capitalista encontra para fazer com que o homem se torne um ser igual, comum a todos. Igual a todos, né? O homem está perdido. O homem volta-se à idade medieval, né? O homem ele está apagado, né? Ele está preso, né? Ele está sufocado, né? Por quê? Pela sociedade capitalista, pelo desejo de ter. Você vai ser quando ter, né? E você vai ver que logo em seguida nós vamos apresentar as teorias de outros filósofos que vão dar um tapa na cara da sociedade, né? Literalmente, dar um tapa na cara da sociedade
e falar que o mais importante não é ter, compre batom, vão entrar na sua cabeça. Agora você vai querer ter, você vai querer ter o melhor celular, agora você vai querer ter a melhor televisão, agora você vai continuar sendo o ídolo do Neymar, porque o Neymar, ele produz muita coisa. Coisa o quê? Não sei o que ele produz, mas ele produz uma onda de ideias, né? Uma onda de massificação muito forte dentro do ser humano. Acabou quase. Vamos lá. O Valdir não, o Vitor, lê para mim. Você que gosta de ler para mim, toda vez que eu te peço. É o texto inteiro? Lê para mim, por favor. Então, nós vamos perceber, a partir de agora, todas as correntes, os acontecimentos históricos que desembocaram a essa crítica. A Primeira Guerra Mundial, o nazismo e outras coisas mais, tá? Pode começar para mim, o Vitor. A Primeira Guerra Mundial, o imperialismo europeu na África e na Ásia, o crescimento do nazifascismo na Alemanha e na Itália, o stalinismo na Rússia, contradiziam a herança iluminista na Europa, o abandono da razão a favor da barbárie, a forte presença da ideologia do nacionalismo e o Estado soberano, centralizador e autoritário, enfraqueciam a ação individual. Enfraquecer a ação individual. Então, Primeira Guerra Mundial, né? Depois o imperialismo, depois europeu na África e na Ásia, depois o nazifascismo na Alemanha com Hitler, da Itália com Mussolini, depois o Stalin na Rússia, né? Todos estavam contrapondo o ideal de libertação, de liberdade, de igualdade de direitos. Por quê? Porque eles, na realidade, eram tudo ditadura, né? Então, quer dizer, eles jogaram tudo fora, toda a corrente iluminista, a autonomia no pensar, a busca pelos direitos, a busca por liberdade. Gente, eu estou rachando de rir, porque vocês estão colocando coisa aí do Neymar aqui, o bate-papo, eu não vou ficar lendo, não. Comecei a rir na hora que o menino estava lendo. Vocês estão falando um trem de Neymar aí, eu vou até parar de ler, porque vou me perder aqui, tá? Mas olha para você ver, todos esses contextos históricos, né? Tanto na Europa, o que eles influenciaram? Eles influenciaram para o distanciamento do homem, para escravizar mais o homem, para enfraquecer, né, o homem individual, né? O homem que o Renascimento buscou, né? O Iluminismo acentuou, e agora esses contextos políticos, né, estatais, sufocaram o homem novamente. Continua para mim. Além disso, o avanço do capitalismo envolvia uma massa infinita de pessoas na produção, na distribuição e no consumo de bens e serviços. Os meios de comunicação de massa, como o cinema, o rádio, posteriormente a televisão, adquiriam um papel decisivo na formação política e cultural, sobretudo aqueles que moravam. Vira isso para mim. O avanço do capitalismo, né, envolvia infinitas pessoas na produção, né? Não precisa trabalhar, então eu preciso me inserir dentro de uma fábrica, na distribuição de bens e de serviços. Com isso, o homem ele sente a gana de ter sempre mais, né? A necessidade de querer se exibir mais, de ter mais e ter o melhor, né? E aí, juntamente com esse ter mais, né? Ser o melhor, ter, aí você se esbarra com os meios de produção, os meios de comunicação que incentivam mais o homem a ter mais, né? A alcançar, né? Pular obstáculos para ter aquilo que ele pretende ter, né? Para ele lutar para aquilo que ele pretende ter. Então, para eu ter aquilo que eu pretendo, então eu tenho que suar minha camisa, né? Eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que pegar 20 serviços, por exemplo, este ano, né? Este ano eu tenho meus sonhos, eu tenho meus ideais, tenho um sonho. Mas para eu ter esse sonho, eu preciso de quê? De lutar muito, de trabalhar muito. Mas isso não vai me massificar, isso não vai me deixar preso numa ideologia de que eu vou ser feliz só a partir do momento que eu vou ter a minha casa. Eu vou ser feliz só a partir do momento que eu vou ter o meu carro. Eu vou ser feliz, não. O ser feliz é no cotidiano. O ser feliz é no buscar, no alcançar, e depois de alcançar, tentar sempre buscar objetivos. Agora, tem gente que se espelha a sua felicidade só no momento que tem.
Aí, na hora que aquilo que ele tem, perde o seu valor dentro da história, né? Dentro da sociedade, aí ele se sente infeliz. É aquele desenho que eu passei para vocês. O que essa teoria crítica vai fazer? Vai falar para o homem se libertar desse desespero, né? Dessa gana por ter, e o ter que traz a felicidade, se libertar disso e perceber que a felicidade não está presente só nisso. Está muito mais além. Cala a boca, eu falo demais e eu acabo... Eu estou só na primeira página até agora. Continua para mim, e grife para mim, por favor. O avanço do capitalismo, então, envolvia, né, muitas pessoas, os meios de comunicação de massa, como cinema, televisão, né, posteriormente a televisão, adquiriam um papel o quê? Decisivo. O quê? Na formação política e cultural. Mas não só. Tá? Apresentava cultura, mostrava, mas não só isso. Tá? Continua. Sobretudo aqueles que moravam nos grandes centros urbanos. A sociedade de massa surgiu da expansão do capital e das violentas guerras que abalaram o mundo anterior de aparente paz. Isso para mim, a sociedade de massa surgiu da expansão do capital, da busca pelo capital, da expansão do capitalismo e das violentas guerras que abalaram o mundo anterior de aparente paz. O mundo anterior, por quê? Porque todos esses que entraram em guerra vieram de um totalitarismo, vieram de uma ditadura. Né? Então, o homem, literalmente, ele perdeu a sua liberdade individual no sentido de poder eleger, né? Poder decidir os rumos políticos da sua sociedade. Continua para mim. Foi nesse contexto que surgiu uma filosofia preocupada em compreender tanto a crise do projeto de emancipação do indivíduo como a formação desse novo sujeito massificado. Então, surgiu então uma filosofia preocupada em compreender tanto a crise do projeto da emancipação do indivíduo. Aonde veio a emancipação do indivíduo? No Renascimento, no Iluminismo. Perdeu, né? Foi sufocado e com a formação de um indivíduo, de um sujeito massificado pelo capitalismo, tá? Então, fala ali da zona urbana, porque o povo da zona rural não tinha rádio, mas não tinha tanto essa gana, né? Gana por ter. Ou alguém poderia ler para mim? Eu vou pedir só para grifar umas partes básicas para mim. Outra pessoa. Ou se o Vitor quiser continuar, por favor. Grifa para mim essa primeira parte. A teoria crítica e a escola de Frankfurt muitas vezes são tomadas como sinônimos. Mas é necessário apontar suas diferenças. Por que existe uma diferença? Né? A teoria crítica ela aponta essa crítica da sociedade capitalista. Mas a escola de Frankfurt, na realidade, ela é a teoria crítica ela é um B, ela é um braço. Né? A teoria crítica é um braço da escola de Frankfurt. Mas a escola de Frankfurt em si, ela não é uma escola material. Né? Você pensa no colégio, ali é a escola de Frankfurt. Não, ela é uma corrente de pensamento. Tá? Ela é uma corrente de pensamento. Tá? E ali eles expunham várias teorias, né? Estudavam várias teorias, né? Principalmente uma das teorias que eles estudavam é a teoria, então, que vinha de Marx. Tá? Grife para mim esse segundo parágrafo aqui. Ó. Considera-se a escola de Frankfurt uma vertente de pesquisa social e de filosofia surgida na Alemanha na primeira metade do século XX, cujos pesquisadores eram filiados ao Instituto de Pesquisa Social. Então, da onde surge a escola de Frankfurt? Ela surge depois da Segunda Guerra, se não me engano. Me falta 10 minutos. Ela surge depois da Segunda Guerra Mundial e ela surge fruto, então, desses filósofos aqui, né? Dessas correntes. Tá? Aí vai falar que em 1923 foi criado, né, um instituto, e esse instituto promovia, se você puder grifar para mim,
criado em 1923, o quê? O Instituto ou a Escola de Frankfurt? Não, o Instituto, que a Escola de Frankfurt vai vir posteriormente. O Instituto foi criado em 23 e promovia investigações acerca das obras de Karl Marx e do seu coleguinha lá, o Engels, né? Em 1930, eu estou só pedindo para grifar as partes essenciais ali, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, para você ver o que eu estou pedindo para você grifar. Olha lá, em 1930, tá? Quando Max Hockenheim assumiu a sua direção, as pesquisas concentraram-se exclusivamente sobre a obra de Marx, quando então se iniciou a chamada teoria crítica. Então, a teoria crítica, ela surge fruto então das investigações, né, de Marx. E lembrando que Marx é o principal crítico da sociedade capitalista, né, e o incentivador do socialismo, tá? Então, outro ponto essencial que aconteceu nessa escola, né? Em 1953, deixa eu voltar lá em cima. Em 1953, olha tanto que o Adorno era bonitinho. O Instituto volta... Ah, tá, aí vai falar aqui, eu esqueci, né? Vai falar que houve a guerra e tal, né? E aí esse Instituto, né, que foi para Gênebra, se eu não me engano, isso mesmo. Esse instituto que depois da guerra ele teve... Aqui, ó. Desculpa, vou até ler para vocês entenderem. Na página 7 ainda. Com a ascensão do nazismo, os pesquisadores começaram a ser perseguidos por serem judeus e se decidiram sair da Alemanha. Então, quando eles saem da Alemanha, eles vão para Gênebra e depois para Nova York, né? E aí começa, né, essa fonte de pesquisa, ela não se acaba, né? Mas ela continua. Só que ela vai se restabelecer somente em 1953, quando o Instituto volta para a sua terra natal, que é para Frankfurt, tá? E aí quem assume a direção dessa instituição? Max Hockenheim e também o Theodor Adorno, tá? E aí, neste momento, esse instituto de pesquisa se torna, então, a Escola de Frankfurt. Então, eu gostaria que você grifasse essa aqui também para mim, ó. Qual que é a função, a designação dessa escola? A designação de escola não se refere a um espaço físico, como eu já expliquei para vocês. Mas o que é essa escola? É uma forma de pensamento que lhe é própria, com o seu programa de ação e com revista periódica criada para publicar resultados de suas pesquisas. Então, resumindo, um bando de sociólogos que tentavam compreender a realidade em si, tá? Depois, gostaria que você faça essa parte para mim. O rótulo de Escola de Frankfurt teve o papel de fortalecer as investigações de intelectuais como Adorno, como Hockenheim e o debate alemão das décadas de 1950 e 1960. Tá? Então, nós temos um instituto de pesquisa, né, que, por conta do nazismo na Alemanha, ele sai de Frankfurt, vai para, então, Gênebra, vai para Nova York. Quando há uma retomada, né, em 53, né, quando já está estabilizado a Alemanha, ele volta para Frankfurt, que é a sua cidade, e aí, com Adorno e Hockenheim, funda-se, então, a chamada Escola de Frankfurt, que nada mais, nada menos do que era um instituto. Tá? Então, esse é um pouco do contexto histórico, né? Então, agora, a gente vai falar um pouco sobre o nascimento da teoria crítica, tá? O nascimento da teoria crítica. Deixa eu baixar um pouco aqui, só um pouquinho. Subiu. Deixa eu jogar esse aqui para o canto. Tá. O nascimento da teoria crítica. Alguém poderia ler para mim? Você quer que leia, amigo? Gostaria, por favor. Recusando a influência filosófica do positivismo, considerado uma teoria tradicional,
A teoria crítica teve por orientação o pensamento de Karl Marx. Ponto final. Aqui. O que eles criticaram? Olha para você ver. Quem é o fundador do socialismo? Oh, desculpa, socialismo não, desculpa. Quem é o fundador da sociologia? Augusto Comte. Engraçado, nós vamos falar. E qual era a teoria, né? Augusto Comte de 1883, se eu não me engano, 1800 bolinha. Então, a teoria positivista de Augusto Comte, do positivismo lógico, ele falava desse acento, né? Ele dava um acento à ciência, né? Então, qual a corrente até então sociológica e filosófica que o povo era induzido até então? Era induzido, então, à filosofia positivista de Augusto Comte, né? Que, você lembra, não sei se vocês chegaram a estudar Augusto Comte na sociologia, dos 3 estágios, né, da evolução, o estágio positivo, metafísico e teológico, né, que é somente a ciência que avança, e quando a ciência avança, ela é a propulsora da transformação social. O homem deve viver na ordem, não, quer dizer, o homem, para ter progresso, para a sociedade ter progresso, ele precisa ter ordem, né? Essa corrente influenciou até no Brasil, né, para a faixa, né, da nossa bandeira, ordem, progresso. Então, nós estávamos emergidos dentro dessa filosofia. Qual filosofia? Positivista de Augusto Comte. Só que a filosofia, né, a teoria crítica, ela se desbruça na teoria de Marx. Estou falando novamente para a gente ter sempre isso em mente. Então, grife isso para mim, tá? Continua para mim, por favor. Marx publicou teoria tradicional e teoria crítica, considerado o texto inaugural dessa corrente de pensamento. Nele encontram-se os pontos fundamentais emprestados do materialismo histórico de Marx. Então, por favor, quais pontos essenciais que eles pegaram emprestados à teoria de Marx para expor na sua teoria crítica? O termo alienação vai aparecer o tempo todo. Um termo também parecido é aquilo que eu já falei, o fetichismo. Então, eles pegam de termos da filosofia de Marx e aprofundam eles, tá? Então, nós não estamos falando que eles vão ser copistas, ipsiliter, copiar e colar de Marx. Não. Eles vão usar termos que o próprio Marx usou para aperfeiçoar a sua teoria, tá certo? Então, se você puder grifar, né, que o Hockenheim, então, né, que é no seu primeiro livro, nele encontra-se pontos fundamentais emprestados do materialismo histórico de Marx. O que é o materialismo histórico de Marx? Nós já falamos, materialismo histórico e o materialismo dialético. O materialismo histórico é quando Marx volta e percebe que ao percorrer da história da humanidade, o que mudou, o que transformou a sociedade foi as condições materiais do homem. Ao contrário para Hegel. Hegel acreditava e achava que o que mudava, o que transformava a sociedade era o espírito absoluto. É a evolução do espírito absoluto que você tem presente aí em você também. Você alcança o espírito absoluto quando você começa a tomar consciência de si, do outro e do seu papel na sociedade. Tá, o Hegel está errado, segundo Marx. Para Hegel está errado. O que transforma, o que muda a sociedade é a nossa condição financeira, econômica. Quando a gente fala questão financeira e econômica, envolve o trabalho, né? Envolve as condições, o dinheiro, né? Envolve a relação patrão e funcionário. Então, Marx fala, o que transforma e o que muda a sociedade é o materialismo, né? É o material. E a gente percebe isso na história, né? Aí ele faz análise do começo até onde ele está. O que foi a mola propulsora das transformações sociais, também até das guerras, foi o poder, foi a busca pelo poder, a busca pelo ter, né? A busca pela condição material. Vai acabar minha aula, tá? Se cair aí, não assuste, tá?